telespectadores do nosso podcast A Voz do Quilombo. Hoje a gente tem como tema a educação e a gente trouxe aqui para fazer um bate-papo com a gente a nossa doutoranda, Daiane Pereira. A gente vai pegar o nosso boa tarde da nossa entrevistada. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, meninas, e parabéns pelo podcast, uma excelente iniciativa. Obrigada. Eu já queria que a senhora começasse a falar um pouco da trajetória da senhora na educação, no sistema educacional. Minha trajetória pessoal na educação? Sim. Então, eu sou aqui da comunidade do Quilombo Candeal, estudei na escola aqui da comunidade, até a terceira série no ensino fundamental 1. Depois não tinha aqui na época, sou velha, então não tinha a quarta série, não tinha aqui na comunidade, então a gente tinha que andar para comunidades vizinhas para poder fazer. Então eu fiz, quando eu concluí a terceira série, aí tinha que estudar na comunidade vizinha aqui, no Candeal 1. No Candeal 1? No Candeal 1. A gente na escola do Candeal 1, a gente só tinha essa opção, ou ir para a escola da Matinha ou a escola do Candeal 1 para fazer a quarta série. A gente aqui na comunidade não tinha. E aí, depois de fazer a quarta série, fui estudar no centro da cidade para concluir meus estudos, sempre em escola pública, obviamente. Passei na minha segunda tentativa no vestibular. Ainda sou do tempo do vestibular, você vê como eu tô velha, tá vendo? Eu passei no vestibular, infelizmente, num período que era muito complicado, a gente ainda não tinha as políticas de cotas, então, mas assim, consegui passar no vestibular, fiz minha graduação em Letras Vernáculas na UFES, que foi, acho que a experiência mais incrível da minha vida foi ter cursado curso de graduação em uma universidade pública, assim, tenho um amor eterno pela UFES. Fiz especialização lá na UFES em estudos literários. Literatura é minha paixão, minha cachaça. Aí passei, depois que eu fiz a especialização, isso tudo foi em sequência, viu, gente? Não teve, foi uma coisa emendada na outra. Aí fiz mestrado na UNEB em cultura e memória. E agora, aí sim, teve uma pausa, um intervalo longo. Agora estou no meu segundo ano, entrando no meu segundo ano do doutorado em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Muito bem. Daí, a Aurélia chegou aqui entrar um pouco, né? Daí está falando assim que é velha, mas não é tão velha assim, não. Com certeza. É só porque as meninas são assim, elas novinhas, né? E fica assim, a gente não na verdade, elas são novas demais. Com certeza. Mas perguntando, daí falou aí fez vestibular, que não tinha cota, toda essa trajetória, né, de sair da comunidade para estudar, e aí desde nova. E com curiosidade, qual é a tua opinião? O que tu acha sobre esse projeto de implantação de cotas raciais no Brasil? De cotas para a educação, inicialmente para a educação, claro que sinta-se à vontade se quiser falar demais cotas. Eu acho, assim, a minha opinião é que as cotas, elas são extremamente necessárias, assim, na nossa sociedade. E deixando claro que cotas não é caridade, não é favor, é reparação, é política de reparação, né? A universidade pública que eu estudei, as pessoas com quem eu convivia, as pessoas com quem eu encontrava, meus colegas de turma, eram totalmente diferentes da realidade que vocês vão encontrar em breve nas universidades, quando vocês forem cursar. Por quê? A cota ela possibilita mais pessoas como nós de ter acesso ao ensino superior, mas também vai nos permitir ter acesso aos cursos de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, mas também vai te permitir ter acesso a um concurso público. Então, assim, as políticas de cotas, elas ainda são necessárias, infelizmente, elas são necessárias. As pessoas que normalmente criticam usam alguns argumentos que a gente poderia falar horas sobre eles, como se,
vamos pela meritocracia. Meritocracia, porque assim, eu passei no vestibular antes das políticas de cotas. Primeiro, fazer vestibular era muito complicado. Ter dinheiro para fazer a inscrição no vestibular era muito complicado. Fazer a prova do vestibular apenas com o conteúdo que eu tinha da escola pública não é a mesma coisa dos meus companheiros, meus colegas que estavam concorrendo ao vestibular e tinham estudado a vida inteira em uma escola particular. Não é a mesma coisa. Então, não há meritocracia quando a gente parte de lugares totalmente diferentes. Então, não tem como a gente discutir. Infelizmente, assim, a educação pública, a educação que a gente tem acesso, a educação de base pública, ela ainda não nos prepara da mesma forma que a educação que muitas das pessoas que vão competir com a gente, não só nas universidades, mas no mercado de trabalho, não dá para competir. Por quê? E aí a gente pode pensar, então, não vamos fazer cotas, outro argumento, então tem que investir na educação básica. Concordo, temos que investir, porque a gente merece, aqui na comunidade, uma escola com ensino de qualidade. A gente merece. Mas enquanto esse ensino não chega, o que a gente faz? Então, eu sou super a favor, sou uma defensora das cotas. Eu ingressei no doutorado agora, pelas políticas de cotas do programa. Antes eu ainda não tinha utilizado, mas eu me inscrevi e consegui passar dentro das vagas destinadas para estudantes negros, né? Não foi cotas, não é uma cota específica para estudante quilombola. Mas, enfim, consegui acessar a um curso de doutorado muito bem conceituado, em uma universidade muito importante, por causa das cotas. E a gente tem outras perguntas. As meninas têm mais alguma curiosidade? Tá, passando agora para o tema, né, que é educação antirracista. Eu queria saber, o que a senhora acha que seria o primeiro passo para construir, né, um sistema educacional antirracista? Eu não sei, Sara, se a gente pode falar de um primeiro passo. Eu acho que existem passos e que todos eles são muito importantes. Isso aqui, esse momento, é um passo extremamente importante para a gente ter um sistema educacional antirracista. Por quê? Primeiro que o antirracismo, ele parte a premissa base do antirracismo é ação. Nós, enquanto sujeitas, sermos capazes de agir, ser ativo na luta contra todo e qualquer tipo de discriminação. Então, todo espaço, todo momento como esse, que é um momento onde a gente troca saberes, troca conhecimento, troca experiência, é um momento em que a gente se forma. Então, e essa conscientização, esse processo de se conscientizar, no nosso caso aqui, enquanto mulheres negras, de uma comunidade quilombola, esses pequenos passos que vai fazer com que lá na frente você seja uma pessoa que tenha a capacidade de perceber quando ações racistas estão acontecendo e tenha a capacidade de intervir. Porque não basta só, a gente sempre ouve essa frase, né? Não basta ser ai meu Deus, confundi tudo agora. Que você não basta só ser contra o racismo, você precisa ser antirracista. Mas o que é ser antirracista? Ser antirracista é eu estar numa situação que, mesmo que não esteja acontecendo comigo, que eu vejo, por exemplo, que uma situação que talvez Val não esteja nem percebendo no momento que aquilo ali é uma ação racista e eu intervir, por exemplo. Eu não posso, porque não é comigo. Então, é dessa coisa, estou falando assim, de forma simplificada, mas é isso. Como é que a gente se movimenta para exigir que tenhamos políticas públicas que realmente não só puna o racista, porque racismo é crime no Brasil, mas também que a gente consiga formar, né? A gente precisa conscientizar pretos, não pretos, mulheres, homens, meninos, não importa. A gente precisa investir nessa conscientização.
Por isso que é tão importante momentos como esses aqui, de onde a gente vai discutindo a nossa realidade, as nossas vivências, porque é isso que nos forma também. Não sei se te respondi, sabe? Respondeu pergunta de novo. Fala, Dai. Xará quer falar. Então, como agora todos nós sabemos que estamos lutando para ter a nossa escola quilombola estadual do ensino médio, e como você teve dificuldade para estar se deslocando de onde você morava para ir estar estudando em outros locais. Então eu queria saber qual é a importância dessa escola agora estadual que vai ter agora no Distrito da Matinha. Eu acho que a gente ainda tem, a gente teve mais, né? A gente tem essa dificuldade de ter que se deslocar para onde? Tipo, eu tenho que ir lá para o Aviário, Negra tem que ir para o centro da cidade, Clarinha também, daqui um dia vai ter que se deslocar. A gente ainda tem essa dificuldade por não ter uma escola de ensino médio aqui perto do nosso distrito. Olha, a minha experiência, eu vou começar te respondendo falando da minha experiência. Minha experiência, assim, era terrível. Primeiro que quando eu comecei a estudar fora, eu tive que estudar fora da comunidade, indo para a comunidade vizinha. Uma longa caminhada todos os dias para poder estudar. Depois, quando eu fui estudar que era a antiga quinta série, inicial fundamental 2, a gente não tinha transporte escolar aqui na comunidade. O distrito o que hoje é a área, que ainda não era o distrito de Matinha, né, mas hoje o que hoje é o distrito de Matinha, tinha 2 linhas de transporte escolar. E aí a gente tinha que andar até a Matinha para pegar o transporte escolar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar transporte. Então isso já era uma grande dificuldade. Então era tipo um ônibus que super lotado e que não raro tinha dia que o motorista deixava estudantes pelo caminho porque não cabia mais dentro do ônibus. Essa era a realidade. Depois, a gente já quando eu estava no ensino médio, já acho que no 2º ano, foi que a gente começou a ter transporte escolar aqui dentro da comunidade. A gente não tinha transporte escolar aqui, a gente tinha que andar bonitinho para ir lá. Essa é a dificuldade de primeira aqui, mas era muito pior a relação com a escola na cidade. Porque quando a gente fala da importância de ter uma escola quilombola de ensino médio aqui no distrito, não, a gente tem a questão do deslocamento físico, mas tem muito mais a ver com a questão do lugar de pertencimento, de identidade. Quando a minha geração, que é uma geração que passou muitos anos, a maior parte da nossa formação foi fora da comunidade, a gente acaba construindo uma relação que se distancia da nossa cultura, da nossa tradição. A gente vai a escola, apesar de ser um direito nosso, mesmo a escola da zona urbana, dela se ela atende aluno proveniente oriundo da zona rural, ela tem por obrigação, isso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nas diretrizes complementares sobre a educação do campo, está previsto que a educação do campo ela vai acontecer a escola que atende o aluno que veio da zona rural. O que não acontece. Vocês aqui, quem já está estudando, fazendo ensino médio fora da comunidade, sabe que isso não é verdade. Então, assim, a nossa identidade, a gente acaba tendo a nossa identidade apagada. A gente é vítima de discriminação a todo tempo, a gente tem que estar reafirmando o tempo todo, sabe? Porque as pessoas ainda veem as pessoas da zona rural, as pessoas da roça, como pessoas inferiores, que têm menos capacidade. E a gente lida com isso, então a gente chega atrasado porque o ônibus escolar quebra. Aí você às vezes, tá período de chuva, é um sufoco. E aí a escola, ela não trata essas nossas particularidades. Então, é uma luta do povo do distrito de Matinha, a questão da escola para ensino médio no distrito. Quero aproveitar a oportunidade para deixar claro que é uma luta do povo, não é uma luta político-partidária, não é uma luta do povo do distrito. As lideranças vêm
dedicando muito tempo nessa luta, e eu espero realmente que em breve os nossos jovens eles não precisem passar por certas situações que eu já passei, que Chica já passou, que Val provavelmente certamente já passou. Então assim, ela não resolve, porque não adianta a escola estar situada no campo, estar situada no quilombo, não, isso não é o suficiente, mas é um primeiro passo, e a gente tem que continuar lutando para que o ensino que essa escola de fato chegue, e que o ensino dessa escola também dê conta de respeitar, né, nossa identidade, nosso pertencimento, enfim. Eu tenho uma pergunta. A senhora está falando tipo, que quando a gente chega em uma nova escola, por exemplo, eu que saí daqui, da escola da Matinha e daqui do Candial, que eu estudei, e chegar em um espaço totalmente diferente, a gente tem tipo um choque cultural. Sim, sim. E além de todos os preconceitos que a gente sofre quando sai daqui, fora da. Não sei se a gente vai dizer assim, mas tipo uma bolha, que é aqui o quilombo, que a gente convive. Aí quando a gente sai para outros ambientes, a gente lida com situações tipo assim, complicadas, difíceis e tal. Eu queria saber como a senhora lidar com essas coisas, que a senhora falou quando a senhora mudou para outros lugares. Eu acho que eu não lidava. Eu acho que eu não lidava. Primeiro que o desconforto de estar naquele lugar, a gente sente o desconforto, mas eu não tinha ainda, eu não passei por esse processo que vocês estão passando de serem letrados, assim, então assim, a gente não tinha isso. Então o normal é você vai para a zona urbana, você se adequa à zona urbana. Isso era a regra. Você sentia, sabia que algo estava errado ali, mas assim, eu, por exemplo, eu não contestava. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje de que determinadas situações não poderiam acontecer. Eu não tinha consciência, por exemplo, de que um professor não poderia me impedir de fazer uma prova porque eu cheguei 2 horas, uma prova que deveria ter começado 1h30, porque o ônibus quebrou. O ônibus quebrou, o ônibus quebrava, o ônibus atrasava. Então eu não acho que eu não lidava, mas eu não lidava porque infelizmente se a gente não tem informação, se a gente não tem um conhecimento, a gente não reivindica, você não sabe. E o não saber é muito ruim, por isso a gente aqui tem essa bandeira, né, de que a gente precisa de educação. Eu fui entendendo ao longo do processo que eu precisava estudar. Isso aí eu entendi muito rápido. E esse choque, quando eu comecei a estudar na cidade, na zona urbana, eu entendi rapidamente que eu precisava estudar. Isso eu entendi. Então, tipo, quando eu estava na 6ª série, eu entendi que o meu caminho era estudar. Eu não tinha outra opção. Porque eu precisava saber. E aí isso me levou. Então era muito a evasão nos anos 90, né? No final nos anos 90, a evasão dos alunos aqui da comunidade era muito grande, era muito difícil a gente se manter. Então eu entendi muito cedo que eu precisava estudar. Eu não sabia bem porquê, mas tinha alguma coisa ali que estava errada. Eu não me sentia à vontade naquele lugar. Aquele lugar não foi feito para mim. E se ele não era feito para mim, ele tinha que... Naquele momento, eu achava que eu tinha que correr atrás, tinha que estudar para me adequar àquele lugar. Hoje eu sei que, na verdade, aquele lugar, esses espaços, não são, eles continuam ainda não sendo feitos para a gente. Mas hoje eu entendo que esses lugares eles têm que nos aceitar. A gente tem que se impor. Então, assim, não foi feito para mim, não, né? Pois é, mas vai ter que me engolir. Então, hoje eu penso que... não mudou algumas coisas, mas hoje o meu pensamento mudou, a minha postura é que mudou. Infelizmente eu não tive, na idade de vocês, eu não tinha o nível de informação que vocês têm hoje. Então, por favor, usem. Verdade. Daí tocou num ponto, né, e rapidinho, a gente positivar, eu não sei, para as meninas não, eu gosto muito de positivar o termo roça, que no nosso tempo era muito negativo. Negativo. Você sai cedo porque o olho da roça já vai sair, então precisa sair. Quem estudava no turno matutino tinha que sair 20 minutos ou 30 minutos antes do final da aula, e aí é o ônibus da roça. E hoje em dia você positivar, como nós estamos dizendo, a gente positiva esse termo roça,
é importante até um dos caminhos, né, para a gente construir esse... Porque quem mora na roça? Na grande maioria são as pessoas de cor. Então, para a gente positivar esse termo, assim como positivando o termo negro, é muito importante. E a senhora falou que tipo, aqui era tipo, um passo para a educação antirracista. E eu vejo assim que tipo, se eu não tivesse essa vivência aqui na comunidade, talvez eu não lidaria com as coisas lá no IFBA, por exemplo, como eu lido. E acho que é muito importante tipo, os jovens fazerem parte, né, de cada momento que tem aqui na comunidade, cada projeto, que eu acho que isso ajuda bastante, porque eu não sei tipo, como eu lidaria com as coisas sem ter a vivência aqui da comunidade. Seria mais doloroso, Val, isso eu posso te garantir. Não, assim, eu posso te garantir, e aí se você perguntar se a gente perguntar aqui para a Chica, também ela vai dizer que seria mais doloroso. Porque eu sei que vocês, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que ela é extremamente racista. O racismo no Brasil, ele é sistêmico. Ele está nas instituições, ele está não só nas pessoas. Então, a gente ainda sofre muito, infelizmente, ainda vamos passar por situações. Vocês que daqui a uns dias estarão lá na UFES ou na UFRB, onde vocês queiram estar, porque vocês podem, né? Podem querer estar em qualquer outra, na UFBA, fora daqui do estado. Vocês ainda vão passar, vocês vão ter dificuldades, mas o fato de vocês entenderem quais são os seus direitos, se reconhecerem enquanto mulheres, enquanto pretas, da roça, né, enquanto quilombola, isso de certa forma é como se isso fosse, não é um escudo também, é um escudo, mas é principal, mas é também uma arma, no sentido de que vocês aprendem a se defender. Então eu acho que isso é ser antirracista. Uma coisa que é comum aqui na gente, na comunidade, né, nesses momentos aqui da associação, o que é que a gente defende, né, enquanto grupos que lideram a associação? Que o nosso esforço é sempre para envolver mais, principalmente os jovens que saem da comunidade, que estão aprendendo coisas novas, que participem desses momentos para que a gente troque, porque assim eu aprendo com a sua experiência, você aprende com a minha, e também traga esse conhecimento que é formativo, que é um conhecimento que é teórico. Então, quando eu chego aqui, vocês me falam, eu tenho interesse em educação, saber sobre educação escolar quilombola, sobre educação antirracista, e eu poder de alguma forma dialogar com vocês sobre isso, eu estou fazendo não mais do que a minha obrigação, né, de compartilhar aquilo que eu consegui de informação, de conhecimento fora da comunidade com os meus aqui na comunidade e vice-versa, e a gente segue nesse processo. Então, investir na formação, acho que a atual gestão aqui das associações, tanto da cultural quanto da comunitária, acho que é a bandeira principal. A gente acredita mesmo que o conhecimento é o que vai fazer a gente revolucionar a nossa, não é revolucionar o mundo, não, é revolucionar a nossa vida, a nossa vida enquanto indivíduo, enquanto sujeito. Então, eu acho, não sei, talvez seja só sonho, mas eu realmente acredito nisso, eu acredito nessa capacidade que a educação ela proporciona pra gente. Eu acredito mesmo que é o caminho, principalmente para grupos minoritários como a gente. Então, a gente tem mais perguntas? Eu queria saber como você relaciona o saber científico com a realidade da nossa comunidade. Pô, tá curioso, viu? Tá querendo saber, está curiosas. Eu tento, assim, eu pessoalmente, né? Eu tento, sempre que posso, aqui dentro da comunidade, falar sobre essa relação. Talvez não usando esse termo, mas dialogar com as pessoas no sentido de que nós somos sujeitos. E somos sujeitas detentores de conhecimento, de muito conhecimento e de muito saber.
e não podemos aceitar de forma nenhuma, em tempo algum, que o nosso conhecimento, que o nosso saber enquanto comunidade, enquanto indivíduo, que ele seja desvalorizado em relação a um suposto conhecimento científico. Então, assim, são conhecimentos diferentes, são conhecimentos importantes. Então, o saber científico ele é extremamente importante para a nossa sociedade, mas o nosso também é. Os saberes que a gente vai aprendendo aqui, que a gente aprende com nossos pais, a gente aprende com os nossos avós, com nossos tios, irmãos, primos, esse saber ele é extremamente importante. E ele não pode, a gente não pode, e a gente, viu, porque em alguns momentos, em vários momentos eu repito aqui, principalmente quando a gente tem grupos externos à comunidade, eu gosto sempre de repetir, nós aqui no Candial, nós queremos e vamos ser sujeitos. Não aceitamos ser objetos. Então, assim, a gente vive alguns de vocês já devem ter passado, inclusive, apesar de jovens, mas, assim, um assédio de pesquisadores externos à comunidade que querem simplesmente usar a gente como objeto, que não estão preocupados com os nossos saberes, querem vir aqui tirar o que puder da gente, fazer suas publicações, né? Aí ganha projeção, e a gente aqui não sequer aprende alguma coisa com o processo, sabe? Então, eu repito muito, queremos ser e somos sujeitos. Por favor, quem estiver interessado em vir aqui usar a gente como objeto, nem venha, por favor. Não venha, um desgaste, a gente não quer, a gente não aceita. Então, assim, porque a gente quer que os nossos saberes sejam valorizados, porque eles têm muito valor. Eu sempre falo que nas coisas aqui, coisas bobas, parecem bobas não, coisas que parecem bobas aqui no nosso cotidiano. E aí eu sempre chamo e digo, gente, vocês não sabem o valor que isso tem aqui, vocês têm noção da dimensão, do valor que esse momento aqui tem. Então, assim, temos nosso valor, nosso conhecimento, nosso saber, e ele precisa ser valorizado. Agora tem uma pergunta, né, sobre a educação antirracista. A senhora acha que os ambientes como a associação da CBC, a CJN, contribuem para a educação antirracista? Muito, muito. A gente, como eu já falei aqui, como as duas associações vem investindo em formação mesmo. Então, assim, a gente de discutir leis, de trazer pessoas para falar sobre temas mais variados, mas principalmente focando na questão dos direitos que temos enquanto comunidade quilombola, dos direitos que temos enquanto comunidade negra. Enfim, a gente investe muito na valorização da nossa cultura, o que é extremamente importante para a prática antirracista é eu entender de onde eu venho, ter essa relação de pertencimento, e isso me empodera. Essa relação com a minha história, com a minha ancestralidade, essa relação que a gente tem com os nossos mais velhos, isso nos empodera. Então é extremamente importante. Vocês podem ver nas nossas reuniões, nas nossas atividades aqui do cotidiano das duas associações. Tem sempre os nossos velhinhos queridos, amados aqui presentes. Aí vai ter a galera ali da minha idade. Eu não estou nessa galera da minha idade não, para deixar claro. Vai ter os mais jovens. Aí vem os pequenininhos que vêm com suas mães. Estão todos aqui. Esses momentos, é nesse momento que a gente se forma. A gente se informa. Então, assim, quando... na Semana da Igualdade do ano passado, eu coloquei um áudio de uma criança aqui da comunidade, de João tentando fazer cordel, na verdade, brincando lá, fazendo o cordel dele, entendeu? Então, assim, João enxerga o cordel como algo que é nosso, que é natural, que é comum, que é bonito, que ele gosta. Esté, a irmã de Dai, já faz versos, né? Faz versos. Então, assim, por que a Esté faz versos? Porque a Esté vê os nossos senhores e senhoras fazendo aqui e ela acha aquilo barato. Ninguém vai poder dizer para a Esté lá na frente, em qualquer lugar fora da comunidade, ninguém vai poder dizer para a Esté, que isso aí é coisa de gente da roça, isso é coisa de velho, isso é coisa de preto. Ninguém vai dizer isso para ela. O conhecimento científico que a gente estava falando aqui,
Na semana passada, lá no IFBA, foi uma moça, né, formada, farmacêutica. Ela deu uma palestra sobre o uso de plantas medicinais para curar, assim, essas dores do dia a dia, como uma dor de barriga, por exemplo, uma dor de cabeça. E tudo aquilo que ela falou foi considerado lá na hora como conhecimento científico, como ciência. E se a gente fizer isso aqui, se a gente fizer isso em casa, não é tipo considerado como ciência, é totalmente desvalorizado, como se fosse uma coisa completamente diferente, sendo que é a mesma coisa. Eu queria saber o que a senhora, o que você acha disso? Assim, o que é que a gente chama de conhecimento científico, né? É um conhecimento que a ideia de conhecimento científico foi construída pelo branco europeu. Então, assim, é uma construção. Então, isso aqui é ciência, meu conhecimento, meu saber, minhas regras. Tudo que está fora não é. E a gente reproduz ainda esses conceitos que são totalmente eurocêntricos, que são brancos. Então, de onde é que vem essa tradição aqui no nosso país? Quem é que utiliza ervas medicinais, nossas folhas? Quem é que usa? Preto e indígena. É só isso. Então, assim, o nosso saber, ele vai estar sempre sendo inferiorizado. E o primeiro passo é nós entendermos que ela pode lá falar enquanto farmacêutica, mas nós também podemos. E não há essa ideia de que esse saber, ele está aqui em cima e o meu saber, ele está aqui embaixo. Essa ideia de que uma superou a outra, é isso que a gente tem que lutar para combater, porque na verdade a relação é essa. Está aqui o saber científico e está aqui o saber aqui do nosso povo. Eles estão aqui, são só saberes diferentes, mas de igual importância, de igual valor. Muito bem, agora saiu totalmente do roteiro, me permita, Valéria, porque assim, né? Me permita, Valéria, mas eu vou fazer uma pergunta, né, que não quer calar. Eu acho que é a curiosidade de todas vocês, imaginei. Lene, qual é a tua área de atuação? Você falou muito sua trajetória de educação, falou das lutas, mas qual é a tua área de atuação? Profissional, acadêmica, tudo? Tudo, acadêmica, profissional. Bom, hoje, assim, no momento, estou pesquisando, no momento, letramento racial, não, as práticas de letramento racial que acontecem aqui dentro da comunidade, é o que eu pesquiso hoje. Não estou dando aula, no momento estou afastada de sala de aula. Eu não estou dando aula, quando eu estou dando aula, minha principal área de atuação no ensino é literatura infanto-juvenil, e aí meu foco é na literatura produzida de forma que traz uma imagem positivada do ser negro. Esse é digamos assim, o recorte que eu faço na literatura infanto-juvenil. E sou servidora da UFBA, sou técnica administrativa da UFBA. Também estou afastada por causa do doutorado, mas eu trabalho na Universidade Federal da Bahia. E deixa eu ver, acho que é isso. Não, mais alguma coisa. Aí sou muito importante, realmente, e trabalho aqui na Associação Comunitária de Desenvolvimento do Canal 2, a CDC. Então, eu trabalho com um grupo de mulheres, maravilhosas mulheres aqui. Então, a gente trabalha na elaboração de projetos para captação de recursos aqui para a comunidade. Então, acho que talvez é meu xodó esse trabalho, que fazemos com muito sacrifício, mas que gera e dá um retorno assim que a gente não consegue mensurar. Então, trabalho aqui na CDC, estou sempre por aqui, mesmo quando não estou. Curiosidade, né? Saciada. Obrigada, Daíra, por você. Agora a gente só queria agradecer mesmo a nossa convidada por ter coisado. Ela é uma inspiração para a gente que quer seguir esse meio acadêmico. Não só ela, nossa cientista também, essa pessoa que a gente se inspira em olhar, tipo, alguém que saiu daqui também conseguiu alcançar várias coisas acadêmicas. É uma coisa que eu espero, né, conseguir um dia. Então, muito obrigada, Daiane, por ter aqui convidado pra gente. Vocês têm mais
Não, só Só agradecer. Obrigada, Daiane. Também a inspiração. Daiane foi assim, foi inspiração para mim, porque a universidade era longe, e aí quando a gente viu uma Daiane, uma preta da roça, na UFES, aí assim, também ousei a sonhar ir para a UFES. Então, a inspiração. Não estou te chamando de velha. Entendi. Não, gente, obrigada. Adorei estar aqui com vocês nesse bate-papo. Contem comigo por que precisarem. Tenho um orgulho danado de ver assim, vocês. Sei que vocês vão ter trajetórias maravilhosas, assim, seja acadêmicas, profissionais. A gente que só é um tiquinho assim, né, mais velho que vocês, né? A gente se esforça muito aqui para que vocês não sofram tanto quanto a gente. Vai ser difícil, mas contem com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar para a gente conversar aqui mais um pouquinho sobre outras coisas. Com certeza. Já vai ter um podcast para gravar um programa. Obrigada. Boa tarde. Só agradecer mesmo. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.